Irmãos, o texto de hoje, então, é o texto do paralítico levado por 4 amigos até a presença de Jesus. O texto diz, eu vou ler apenas as partes mais importantes, uma vez que já foi lido na devocional, Marcos 2, de 1 a 12. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E lá no final do texto, eu digo a você: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto é bem conhecido da gente. Alguns homens levam paralíticos, sendo que o texto relata que 4 deles carregam a maca. Eles vão em busca de cura para a paralisia, e lógico, surpreende o fato de Jesus dizer: filhos, os seus pecados estão perdoados. Isso surpreende, porque não era exatamente isso que eles estavam buscando. Eles queriam que o paralítico andasse. Jesus sabia disso, mas Jesus enxerga uma necessidade muito maior no coração daquele homem, muito maior do que aquele problema da paralisia. E a paralisia era algo tão forte que não o deixava perceber algo que estava no seu coração, a necessidade do perdão dos pecados. Mas, coisa maravilhosa, após o encontro de Jesus, no final do encontro, o homem sai perdoado e curado. Jesus dá o que ele mais precisava, mas não pediu: o perdão dos pecados, e também o que ele queria, a cura da paralisia. Uma pergunta que eu queria pensar com vocês aqui: e se aquele homem não tivesse amigos? E se aquele homem tivesse amigos, mas que não estivessem preocupados o bastante, envolvidos o bastante com ele, para levá-lo até Jesus? Será que ele teria sido curado? Irmãos, eu ouso fazer um raciocínio aqui. Acho que dificilmente isso teria acontecido. Sabe por quê? Na época de Jesus, havia um número enorme de cegos, de surdos, leprosos, paralíticos, e a maioria deles não foi curada. A maioria deles não teve o privilégio de ter um encontro com Jesus, e muito menos de ter sido curado por Jesus. Então, podemos afirmar com bastante chance de acertar que ele só foi curado porque seus amigos deixaram a sua zona de conforto, saíram de sua rotina, se deram por amor, acreditaram que Jesus podia fazer aquilo e levaram seu amigo entre a multidão e por sobre o telhado para que ele estivesse com Jesus. Vou fazer uma outra pergunta: como teria sido a sua vida se ele não tivesse tido aquele encontro? Como teria sido o restante da sua existência? Irmãos, dentro do assunto que nós estamos estudando nesse retiro, para mim, para o meu coração, esse texto mostra a razão de ser da igreja, mostra a importância e a relevância da igreja de Jesus. Quero fazer uma consideração antes de prosseguir. Estamos aqui falando importância da igreja, suas virtudes, seus benefícios, mas eu quero dizer a vocês que eu não sou um iludido em relação à igreja, não sou iludido em relação às comunidades cristãs. Eu sei
que muitos que hoje estão aqui foram magoados, foram entristecidos, foram decepcionados por igrejas locais. Boa parte foi ferido e magoado, principalmente pelos líderes, pastores dessas comunidades. Ontem, Felipe abriu o coração aqui, depois de 10 anos, e falou do quanto ele foi ferido por uma situação que aconteceu na igreja em 2013. Irmãos, a maioria da igreja não tem noção da real dimensão do que aconteceu. Parte, eu comento no livro, Jesus está vivo, mas a realidade, irmãos, é que a nossa família foi imensamente impactada. Fátima, vocês a conhecem, ela ficou dias sem conseguir levantar da cama, deprimida, abatida, em virtude de toda a situação. Foi um período realmente muito difícil. Então, sabe por que eu quis frisar isso novamente? Porque eu entendo a sua dor, eu compartilho da sua dor. Se você já foi ferido, magoado, se você de alguma maneira sofreu por ter sido atingido dentro de uma igreja, por uma autoridade da igreja, por um pastor, por alguém da liderança, eu entendo o que se passa no seu coração completamente. Então estou dizendo, eu não sou um iludido em relação à igreja. Em função da rede Atos 29, eu tenho tido oportunidade de conversar com muitos pastores que estão começando o ministério. E tem uma coisa que eu alerto a eles nesse momento. Muitos começam o ministério com ilusões de que tudo será maravilhosamente bem. Muitos começam com uma impressão de que pode ser que eu tenha algum problema, mas eu sei que vai ser tudo maravilhoso. Não é verdade. Irmãos, eu digo a eles o seguinte: na igreja, olha que coisa dura, difícil e triste eu vou falar para vocês. Na igreja, eu vivi os piores dias da minha vida. Na igreja cristã, eu vivi os piores dias da minha vida. Irmãos, eu já fui traído algumas vezes. Não foi só uma, e também não foi só duas. Eu já fui traído algumas vezes. Em algumas delas, eu fui traído por gente que eu considerava amigo próximo. Era gente que eu considerava meu irmão. Como Davi descreve no Salmo 55. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, irmãos, que dureza. A grande questão é que nós esperamos que a igreja seja um lugar de paz, de acolhimento, de amizades verdadeiras e duradouras. Então, quando o golpe que nos fere, nos machuca, nos ofende, vem de onde nós esperávamos o cuidado e a proteção, ele é muito mais doído. Para muitos, esse golpe, ele é um golpe mortal. Entendo que alguns se sintam tão decepcionados, tão feridos, tão magoados, que acreditam que a maior solução é ir embora, sair dali e nunca mais voltar. Mas eu quero dizer para vocês também, que é na igreja que eu tenho vivido os meus melhores dias. Eu acho que o marido da irmã lá tinha razão. Deixa eu beber uma aguinha, irmãos. Quero dizer mais. Esses dias melhores têm sido muito mais frequentes, muito mais numerosos do que os dias tristes, e superam eles com uma larga vantagem. Irmãos, olha isso. Ver frequentemente pessoas nascendo de novo em Cristo, gente tendo a vida transformada, famílias se restabelecendo,
doentes sendo curados, cativos sendo libertos. Bastaria isso para superar todos os dias difíceis. Mas ainda tem mensagens que recebemos de gente compartilhando experiências tremendas com Jesus. Sábado de manhã, eu estava com uma dor insuportável no abdômen e 2 anjos me pararam para entregar uma mensagem na vida ali, enquanto eu estava a caminho do culto. Um anjo se chama Amanda, filhinha de Edu e Sil, e o outro anjo se chama Fernanda, filhinha de Douglas e Marina. Elas escreveram bilhetinhos de encorajamento e versículos e deram um desses para cada pastor. E a gente perguntou, mas isso aí é o quê? Foi uma tarefa do Oceânica Kids? Isso aí é alguma tarefa do Team? Não, nós sentimos no coração e quisemos dar para vocês. Irmãos, olha isso. Não supera todo o resto? Supera, irmão. Isso vem como um bálsamo que cura a alma, que transforma o nosso coração. Essa questão que eu estou falando, sexta-feira à noite eu estava conversando com o presbítero Carlito no quarto, senti como se uma punhalada entrasse aqui na região da bexiga. Aí eu continuei conversando com ele, mas aquela dor foi se tornando cada vez pior, insuportável. Aí eu fui numa casinha que tem ali, mais adiante ali perto do Salva-Vidas, e é o seguinte, alguém aqui já viu o anjo na vida? Alguém aqui já teve visão de anjo? Vocês já viram um anjo? Tem gente aqui que não precisa levantar a mão, não acredita em anjo? Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês, se você nunca viu um anjo na vida, tem uma sala ali que tem um monte dentro. Depois você vai ali ver como é que é anjo. Irmãos, a igreja oceânica não tem médico, tem anjo. As pessoas cuidam da gente com carinho, com amor, com um zelo. Eles me examinaram, medicaram, acharam que não era suficiente, me colocaram num carro, me levaram para o hospital, aguardaram o resultado dos exames, trouxeram, ajustaram a medicação. E aí eu sei que algumas pessoas aqui, que ainda estão em fase inicial de tratamento, devem estar pensando no coração aí, isso aí é só porque você é pastor, entendeu? Então, pessoas que estão naquele estágio inicial do tratamento, aí pensam isso é só para você que é pastor, mas eu nem sei se eu posso falar assim, mas graças a Deus, que o nosso baterista Gabriel Ferreira também ficou doente, graças a Deus. Sabe por quê? O mesmo tratamento que deram a mim, deram a ele. Medicaram, examinaram, levaram ele para o hospital, trouxeram de volta, cuidaram dele. Irmãos, é assim que é a igreja. Esses momentos superam em muito todos os momentos difíceis, todos os momentos de dor, de ferida, de sofrimento. Pessoas, quando dizem que foram abençoadas por mensagens pregadas na Oceânica, nós ficamos extremamente felizes. Quando alguém me diz, poxa, eu li, Jesus está vivo, falou muito ao meu coração, como eu me sinto feliz de ouvir coisas assim. Fui extremamente consolado quando li da dor da despedida, a alegria do reencontro. Meus irmãos, a nossa missão é essa. Quando alguém diz que está sendo abençoado de alguma forma por isso, como a gente se alegra. Abraços de encorajamento, palavras de incentivo. Dia desses, num único dia, irmãos, eu batizei meus 3 netinhos. Isso não tem preço. Como é que a gente vai mensurar algo assim? Então, os dias alegres, felizes, ou mais, os dias mais felizes, são muito mais frequentes, muito mais numerosos do que os dias tristes que nós vivemos. Não tenha dúvida disso. E vou dizer, isso não é uma particularidade minha, isso acontece com você também, se você observar bem. Você vem de outra igreja ferido, você que vem de outra igreja magoado, observe os dias que você passou na presença de Deus, como eles foram recompensadores, como valeu a pena. Se na igreja eu fui traído, é na igreja que eu tenho
os meus melhores amigos, sabe? Naquele contexto de Provérbios 18, 24. Existem amigos que são mais apegados que um irmão. Os meus amigos são esses. Os meus amigos são os meus irmãos daqui da igreja. Esses amigos, eles sabem tudo da minha vida. Eles me ajudam a prosseguir. Eles me encorajam a continuar. Eles me amam o bastante para me corrigir. Se eu perguntasse quem são as pessoas que você mais admira na vida, talvez alguns dissessem: eu admiro Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Beyoncé e outras estrelas milionárias. É verdade, eles encontraram formas de ganharem rios e montanhas de dinheiro, mas eu quero dizer para vocês que algumas das pessoas que eu mais admiro em todas as áreas da existência, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área familiar, algumas dessas mais admiráveis para o meu coração, estão sentadas aqui agora, estão nesse momento aqui me ouvindo. Então eu queria dizer, eu admiro vocês. E sabe por que eu admiro? Porque eu conheço suas vidas. Eu sei de boa parte dos conflitos que vocês atravessam rumo às suas conquistas. Eu sei de algumas batalhas ferrenhas que boa parte de vocês enfrentam frequentemente. Eu sei que vocês são pessoas normais, que passam por conflitos normais, que são normais a todas as pessoas, e ainda assim continuam acreditando que podem se tornar pessoas melhores. A maioria dos irmãos que estão aqui continuam acreditando e desejando dia a dia serem mais parecidos com Jesus. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Gente que luta feroz e heroicamente para crescer na fé e em santidade. Existe coisa mais admirável do que isso? Então eu quero ver com vocês agora o quarto mito. Lembram? Ontem nós começamos, o nosso tema foi mitos e verdades. Vimos 3 mitos e 3 verdades. Então agora eu quero ver com vocês o quarto mito em relação à igreja. Quarto mito: como cristão, não preciso de igreja. Como cristão, eu não preciso de igreja. Eu achei muito criativa e ilustrativa a comparação que Felipe fez ontem com pessoas que pensam assim. Ele disse: ser desigrejado e achar que é igreja é o mesmo que uma abelha sozinha achar que é colmeia, um peixe sozinho achar que é cardume, ou um lobo sozinho achar que é alcateia. O movimento dos desigrejados, ele já vinha ganhando corpo há alguns anos, mas eu estou certo de que esses 2 anos de pandemia, com lockdowns, eles acabaram alimentando a convicção de alguns de que a igreja é de fato descartável, desnecessária. Alguns afirmam que já são o templo onde Deus habita, portanto não precisam de comunidade. Alguns ainda estão ensaiando para fazerem essa ruptura e tentam se convencer de que a igreja online supre completamente as minhas necessidades espirituais. Alguns acreditam que é possível ser apenas um membro virtual do corpo de Cristo. Irmãos, as transmissões online, os sermões online, os estudos online, seja da Igreja Oceânica ou de qualquer outro lugar, eles são uma ferramenta de conhecimento. Eles são uma bênção de Deus. Se bem usados, eles podem abençoar a vida das pessoas. Mas esse tipo de transmissão, esse tipo de conhecimento adquirido dessa forma, é apenas um paliativo
uma transmissão online jamais substituirá a comunhão, o andar junto, o auxílio mútuo. No Novo Testamento, há pelo menos 30 maneiras de nos relacionarmos mutuamente diferentes. Há mais de 50 citadas, mas pelo menos 30 são diferentes, do tipo: amem-se uns aos outros, aceitem-se, saúdem-se, cuidem, sujeitem-se, suportem-se, confessem seus pecados, edifiquem-se, ensinem, encorajem, aconselhem-se, cantem, sirvam, levem as cargas, hospedem, sejam bondosos, orem uns pelos outros. Irmãos, não há nenhuma possibilidade de chegarmos nem perto disso se nós estivermos apenas online, se nós não tivermos relacionamentos pessoais frequentemente. Mas eu vou além, com questões práticas. O luto é um dos momentos mais terríveis da vida. Eu considero a parte mais difícil do ministério pastoral. Não existe momento mais difícil para um pastor do que consolar uma pessoa que perdeu um ente querido. É a parte mais difícil. Recentemente estive em reunião com o pastor Marquito Lopes, da Rede Atos, e seu pai havia morrido poucos dias antes. E ele falou: olha, o que mais me consolou foram as mensagens que me enviaram e os abraços que eu recebi. Vocês entendem? Na hora da perda, é difícil você encontrar palavras para convencer a pessoa, para consolar a pessoa, para gerar, aumentar, fortalecer a esperança da pessoa. Existem palavras para isso, mas elas ainda são limitadas. Há necessidade de algo mais. A diferença, normalmente, é feita em um abraço. Dia desses, eu fui a um funeral, e estando ali, um pastor com a cabeça toda branquinha, não branquinho igual o Jonas, mas branquinho no conceito de Provérbios 16:31. Provérbio 16:31 diz o seguinte: os cabelos brancos são uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Numa versão mais antiga diz que os cabelos brancos são uma coroa de glória dada pelo Senhor. A minha coroa é loura. Eu até gostaria de receber minha coroa branca, mas eu acho que vai cair antes que fique toda embranquecida. Mas a verdade, irmãos, por que a Bíblia dá essa ênfase nos cabelos brancos? Porque é uma pessoa experiente, é uma pessoa vivida, é uma pessoa que já passou por muita coisa nessa vida. Por isso chamei a atenção. Um pastor com a cabeça toda branquinha, no sepultamento de uma pessoa querida, ele disse o seguinte: precisamos uns dos outros. E ele fez uma pergunta: quando você esteve numa cerimônia fúnebre pela última vez? Quando você esteve pela última vez? Você lembra do que foi dito lá? Dificilmente. Mas você jamais esquecerá das pessoas que estiveram ali. Você não vai lembrar das palavras, mas você nunca mais vai esquecer das pessoas que estiveram ali e que lhe deram um abraço. Aqueles que não consideram sua igreja relevante, importante, minimamente significativa, eu pergunto: quem estará ao seu lado quando você sepultar os seus queridos? Quem irá lhe abraçar? Quem irá lhe telefonar ou lhe visitar no dia seguinte? Quem vai apoiar você quando você ficar desempregado? Quem acompanhará você para você receber a confirmação de um diagnóstico que você jamais gostaria de ouvir? Quem irá lhe corrigir quando você se desviar? Quem irá lhe encorajar quando você estiver sem forças? Pergunte aos cristãos da igreja subterrânea, na China, Coreia do Norte, países islâmicos, o que eles acham de se reunirem online
tendo a oportunidade de se reunirem presencialmente, se fossem livres para fazê-lo. Irmãos, estejam certos, a ausência voluntária à igreja é evidência infalível de declínio espiritual. Se a pessoa perde a vontade de estar em comunhão com os irmãos, apesar de tragédias que podem ter se abatido sobre a sua vida, se isso arrefece no seu coração, é um sinal de que a sua alma efetivamente adoeceu. Um crente genuíno em Jesus, salvo pela graça, jamais conseguirá ficar longe de Cristo e do seu povo. Esse é o mito. O mito é que, como cristão, não preciso de igreja. A verdade é que, para quem não tem outra opção, sermões online podem ajudar, mas nada jamais substituirá a vida de comunhão entre os irmãos. Quinto mito: a igreja é uma instituição opressora e castradora. A gente vem ouvindo isso já há um tempo, é outro pensamento que está crescendo nos últimos anos, e vai haver uma pressão forte nesse sentido de se incutir essa ideia na sociedade em geral. A igreja é uma instituição opressora e castradora. Bem, só um parêntese para entrar no assunto. Como o Marcão explicou, existem igrejas que são impostoras. Existem líderes de igreja que são desonestos, mau caráteres, são exploradores da fé. Muitos desses desenvolvem uma relação opressora e doentia com seus membros. Certa vez, eu fui procurado por uma senhora que queria se transferir para a nossa igreja. Ela me procurou e falou: Pastor Henrique, eu quero me tornar membro da sua igreja. Eu já tenho frequentado aqui há algum tempo, amadureci no meu coração essa ideia e gostaria de me tornar membro da igreja oceânica. Mas tem um problema. A profeta, que era líder do lugar aonde eu me reunia, disse o seguinte: se eu saísse de lá e parasse de dar o dízimo ali, a estrada que estava sendo feita, a obra iria passar por cima do negócio dela, da empresa dela, ela ficaria na falência e o neto dela, de 16 anos, sofreria um acidente e ficaria paraplégico. Irmãos. Mais uma vez, tá, gente? Eu sei que o assunto é tão absurdo que às vezes a realidade é mais absurda que uma ilustração que pudesse ser feita. Mas a nossa conversa foi exatamente como eu relatei para vocês. Então, irmãos, eu não estou aqui de forma alguma para defender igrejas e líderes impostores, mas para dizer que uma igreja bíblica ajuda seus membros a andarem nos caminhos de Jesus, mesmo quando eles perdem a lucidez e não percebem isso. Jesus nos ensina: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você acha que uma pessoa que se joga na frente de um trem é livre? Você acha que alguém que salta para a morte de um precipício está exercendo sua liberdade? Um jovem que se encaminha, um jovem que se envereda pelas drogas, ele deve ser deixado à mercê da sua loucura? Uma pessoa que se envereda pelo caminho do sexo promíscuo, ela deve ser abandonada? Um cônjuge que está destruindo sua família, deve ficar à vontade para fazê-lo? Pior do que tudo isso, alguém que está indo para a eternidade sem Cristo, deve ser largado à própria sorte por gente como nós, que entendemos muito bem a dimensão e as consequências dessa escolha. Irmãos, definitivamente, abandonar as pessoas não é sinônimo de liberdade. Jesus nos ensina, João 8,32, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a igreja, irmãos, é a única instituição sobre a face da terra
que tem uma mensagem que pode efetivamente libertar. Jesus nos deu esse tesouro. Quando eu presto contas da minha vida para os pastores da igreja, para o conselho da igreja, eu não me sinto de forma alguma tolhido, limitado, reprimido. Na verdade, eu me sinto seguro, cuidado, protegido. Irmãos, esse conselho, esses irmãos, eles já me livraram de situações terríveis, em que eu mesmo me meteria. Em outras palavras, eles já me livraram de o meu pior inimigo, que é de mim mesmo. Eles ajudam a cuidar de mim. Já escrevi mensagens, posts, que se eu tivesse efetivamente publicado, irmãos, teria sido uma catástrofe. Não para as pessoas, para a minha própria vida. E os irmãos me impediram. Hoje em dia, eu tenho como regra isso. Eu nunca faço nenhuma postagem sem antes apresentar ao conselho e perguntar o que eles acham. Podem ter certeza, se você ler alguma postagem que eu fiz, o conselho olhou, analisou, avalizou, e eu estou falando em nome do conselho. O conselho aprovou e está junto comigo. E quando eles não concordam, eles vetam, e aí eu também não publico. Então, irmãos, é a melhor maneira da gente andar protegido. A igreja exerce esse papel. A igreja é a melhor proteção que você pode ter para a sua alma. Você tem seguro do seu carro? Como você trata o seu carro? O seu carro tem seguro? Quanto é que vale o seu carro? 30 mil reais, 50, 100 mil reais? E você tem seguro para ele? Mas eu pergunto, e quanto vale a sua alma? E o que protege a sua alma? Qual o seguro da sua alma? Irmãos, eu afirmo com convicção no meu coração, apesar de todos os problemas que apresenta, a igreja local é a maior segurança que você pode ter para cuidar da sua alma, do seu coração e da sua vida. Não abra mão dela sob hipótese alguma. Aplicação. Da mesma forma, uma única aplicação. Irmãos, valorize a sua igreja. Valorize a sua igreja. Nós fizemos a divulgação do retiro, para a divulgação do retiro, fizemos um vídeo, e no vídeo diz mais ou menos assim: desde o seu nascimento, a igreja tem sido caluniada, perseguida e martirizada. Não são poucos os seus inimigos, aqueles que a atacam e tentam destruí-la. De Estevão aos nossos dias, mais de 70 milhões de cristãos foram mortos por amarem a Jesus e por amarem a sua igreja. O Império Romano a perseguiu, os exércitos islâmicos tentaram subjugá-la, a mídia do século 21 a difama e tenta cancelá-la. Sabe por que não conseguiram e não conseguirão? Porque Jesus está no meio dela. A igreja é a noiva do Cordeiro, que a ama a ponto de ter entregado sua vida por ela. A igreja foi edificada sobre a pedra angular. Seus alicerces estão na rocha. Nada pode destruí-la ou abalá-la. Apesar dos ataques ferozes, ela permanece e ela triunfará. Irmãos, já são muitos os que odeiam a igreja. Já são muitos os que rejeitam a igreja. São muitos os que a menosprezam e a apedrejam. Não precisa que você reforce esse time. Ame e valorize a sua igreja. Em um mundo dominado pelo mal, violento, sem amor, a igreja é a única instituição na face da terra que possui uma mensagem viva de salvação, libertação e de esperança.
Nós fomos chamados para pertencermos e amarmos a igreja. Jamais, jamais se esqueçam, a noiva pertence ao noivo. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, quando entendemos a importância da igreja, vemos o privilégio que o Senhor nos concede, nos dando irmãos tão queridos, tão preciosos. É verdade que às vezes a igreja machuca e fere, mas é nela que podemos viver os melhores dias de nossas vidas. Que maravilha, Senhor, no retiro termos um flash de como será o céu. Que alegria sabermos que podemos contar uns com os outros. Te louvamos, porque a internet e as mídias sociais podem ser usadas como instrumentos para sermos abençoados e para abençoarmos as pessoas. Mas abre os olhos, abre os nossos olhos, para nós entendermos que online apenas jamais estaremos fazendo parte efetiva do corpo de Cristo. Que a ausência voluntária à igreja é um sinal claro de que nossas almas adoeceram. Um crente em Jesus, sadio, salvo pela graça, jamais conseguirá viver longe de Cristo e do seu povo. Trata isso, Senhor, de forma profunda e definitiva em nossos corações. Nós oramos assim e agradecemos ao Senhor imensamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.